Olá, amantes da mitologia. Sejam bem-vindos a mais uma viagem ao fascinante universo dos mitos gregos. Hoje, vamos desvendar a história de uma das figuras mais conhecidas e talvez mais incompreendidas de todas, Medusa. Muitos a conhecem apenas como um monstro de cabelos de serpente, cujo olhar petrificava qualquer um que ousasse encará-la. Mas será que ela sempre foi assim? A resposta é não. A história de Medusa é, na verdade, uma das mais trágicas e complexas da mitologia, uma narrativa que nos fala sobre beleza, devoção, traição e, acima de tudo, injustiça. Preparem-se para conhecer a mulher por trás do mito, a sacerdotisa que se tornou um símbolo de terror. Antes de ser a Górgona temida por todos, Medusa era uma jovem de uma beleza estonteante. Ela e suas duas irmãs, Esteno e Euríale, viviam em um lugar remoto longe dos deuses e dos homens. Mas, ao contrário de suas irmãs que eram imortais, Medusa era mortal. Sua beleza era tão célebre que atraía olhares de admiração e desejo por onde passava. Seus cabelos, em especial, eram descritos como a moldura perfeita para um rosto de anjo, longos, sedosos e brilhantes como o sol, movida por uma fé profunda e um desejo de servir a algo maior que sua própria beleza. Medusa decidiu dedicar sua vida aos deuses. Ela viajou para Atenas e se tornou uma sacerdotisa no templo de Atena, a deusa da sabedoria, da guerra e da justiça. Como sacerdotisa, Medusa fez um voto de castidade, prometendo sua devoção exclusiva à deusa virgem. Ela servia no templo com humildade e piedade, e sua beleza, agora consagrada a Atena, era vista como um reflexo da própria divindade. Por um tempo, ela viveu em paz, cumprindo seus deveres e sendo respeitada por todos. No entanto, a beleza de Medusa não passou despercebida no Olimpo. Poseidon, o poderoso e impetuoso deus dos mares, ficou completamente obcecado por ela. Ele a desejava ardentemente e, acostumado a ter tudo o que queria, não se importou com o voto de castidade de Medusa ou com o fato de ela servir a sua sobrinha e rival, Atena. Dia após dia, ele a perseguia com propostas e promessas, mas Medusa, fiel à sua deusa, o rejeitava firmemente. A recusa dela, porém, só alimentava a obsessão do deus. O ponto de virada trágico na vida de Medusa aconteceu dentro do lugar que ela considerava mais sagrado, o templo de Atena. Certo dia, Poseidon, frustrado e furioso com as constantes rejeições, decidiu tomar Medusa à força. Ele a encontrou sozinha no templo e, desrespeitando a santidade do local e a vontade da jovem, cometeu um ato de violência terrível aos pés da estátua da própria Atena. Medusa, aterrorizada e desamparada, clamou pela ajuda da deusa a quem tanto servia, mas suas preces não foram atendidas. Quando Atena finalmente apareceu, sua reação não foi a que Medusa esperava. Em vez de punir Poseidon por profanar seu templo e violentar sua sacerdotisa, a fúria da deusa se voltou inteiramente contra a vítima. Atena viu o ato não como uma violência contra Medusa, mas como uma ofensa pessoal, uma mancha em sua honra e em seu templo sagrado. Cega pela ira e pelo orgulho ferido, Atena decidiu que Medusa era a culpada. Ela a acusou de ter seduzido o deus dos mares e de ter quebrado seu voto de castidade. A punição que se seguiu foi cruel e desproporcional, transformando a vida de Medusa em um pesadelo eterno. Atena amaldiçoou Medusa, tirando dela aquilo que um dia fora motivo de admiração, sua beleza. Seus cabelos, antes longos e sedosos, foram transformados em um ninho de serpentes venenosas que sibilavam incessantemente. Sua pele, antes lisa e radiante, tornou-se escamosa e esverdeada. Mas a parte mais terrível da maldição estava em seus olhos. Seu olhar, que antes encantava, agora carregava um poder mortal. Qualquer ser vivo que olhasse diretamente para ela seria transformado instantaneamente em pedra. Atena não apenas puniu Medusa, ela a transformou em uma arma, um monstro isolado do mundo.
Expulsa do templo e da sociedade, Medusa foi forçada a fugir para uma ilha remota, o mesmo lugar onde suas irmãs imortais viviam. Sua vida se tornou um tormento solitário. Ela não podia mais olhar para o rosto de ninguém sem causar sua morte. As criaturas da ilha, os pássaros, os animais, todos se transformavam em estátuas de pedra ao seu redor, criando um jardim macabro de suas vítimas involuntárias. O som constante das serpentes em sua cabeça e a solidão avassaladora a consumiam. A bela e devota sacerdotisa havia sido apagada, e em seu lugar nasceu a Górgona Medusa, um nome sussurrado com medo e repulsa. Suas irmãs, Esteno e Euríale, que também eram górgonas, mas nasceram assim, tentaram confortá-la, mas a dor de Medusa era única e insuperável. Ela era uma mortal presa em um corpo monstruoso, amaldiçoada pela deusa que um dia jurou servir. Enquanto Medusa vivia seu exílio de dor, uma nova história começava a se desenrolar no mundo dos mortais. O herói Perseu, filho de Zeus e da princesa Danae, recebeu uma missão aparentemente impossível do rei Polidectes, trazer a cabeça de Medusa. O rei, na verdade, queria se livrar de Perseu para poder se casar com sua mãe, e acreditava que a tarefa seria suicida. Nenhum guerreiro que tentou antes havia retornado. Mas Perseu não era um guerreiro comum. Sendo filho de Zeus, ele recebeu ajuda divina. Atena, a mesma deusa que amaldiçoou Medusa e Hermes, o mensageiro dos deuses o guiaram. Hermes lhe deu sandálias aladas para voar e uma foice de diamante, a única arma capaz de cortar o couro de uma górgona. Atena, em um ato de ironia cruel, lhe deu um escudo de bronze, polido como um espelho, e o instruiu a usá-lo para olhar o reflexo de Medusa, evitando assim seu olhar petrificante. Ele também recebeu das ninfas um elmo da invisibilidade e um saco mágico, Aquibises, para guardar a cabeça da górgona. Equipado com esses presentes divinos, Perseu voou até a Ilha das Górgonas. Usando o elmo da invisibilidade, ele conseguiu se aproximar do covil sem ser detectado. Lá, ele encontrou as 3 irmãs dormindo. Guiado pelo reflexo em seu escudo polido, ele identificou Medusa, a única mortal entre elas. Com o coração pesado, mas determinado a cumprir sua missão, ele se aproximou em silêncio. Em um único e rápido movimento, usando a foice de diamante, Perseu decapitou Medusa. Mesmo na morte, a história de Medusa não terminou. Do seu pescoço decepado, nasceram 2 criaturas: Pégaso, o cavalo alado, e Crisaor, o gigante da espada de ouro. Ambos eram filhos de Poseidon, concebidos no momento da violência no templo. A cabeça de Medusa, mesmo separada do corpo, ainda mantinha seu poder petrificante. Perseu a guardou no saco mágico e usou seu poder várias vezes em sua jornada de volta para casa, petrificando seus inimigos, incluindo o monstro marinho Cetus, para salvar a princesa Andrômeda e o próprio rei Polidectes. No final, Perseu entregou a cabeça de Medusa a Atena. A deusa então a fixou em seu escudo, o Aegis, usando o poder aterrorizante de sua antiga sacerdotisa como um emblema de seu próprio poder e uma arma de guerra. A face que um dia foi bela, depois monstruosa, tornou-se um símbolo de proteção e terror para sempre, ligada à deusa que a destruiu. A história de Medusa é um lembrete sombrio de como os mitos podem refletir as injustiças do mundo. Ela foi uma vítima em todos os momentos de sua história, vítima da obsessão de Poseidon, vítima da ira e do ciúme de Atena e, finalmente, vítima da missão de Perseu. Sua transformação de uma mulher devota em um monstro temido não foi uma escolha, mas uma punição por um crime que ela não cometeu. Ela foi culpada por sua beleza, punida por sua vulnerabilidade. Hoje, a figura de Medusa foi ressignificada por muitos. Ela deixou de ser apenas um monstro e se tornou um símbolo de poder feminino, de sobrevivência e de fúria contra a injustiça. Sua história nos força a questionar as narrativas tradicionais e a olhar para a monstruosidade com mais empatia,
entendendo que, muitas vezes, os verdadeiros monstros não são aqueles com serpentes nos cabelos, mas aqueles que as criam. Obrigado por me acompanharem nesta jornada pela trágica história de Medusa. Espero que tenham gostado de conhecer a mulher por trás do mito. Qual outra história da mitologia vocês gostariam de ver por aqui? Deixem suas sugestões nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas futuras viagens ao passado. Até a próxima!